O tráfico de cocaína atingiu o maior nível da história, é o que diz um estudo da ONU sobre o assunto. O maior mercado ainda é a América do Norte, mas lá a demanda tem se estabilizado. O boom atual da cocaína tem sido puxado pelos europeus, e os especialistas apontam que o tráfico da droga para a Europa tem se tornado a parte mais lucrativa desse negócio ilegal. E por onde o tráfico de cocaína passa, ele deixa um rastro de corrupção e violência. Isso fica muito evidente na América Latina. A região tem 8% da população do mundo, mas concentra mais de 30% dos homicídios. Vocês devem ter visto essas cenas, né? Quando homens armados invadiram um canal de TV no Equador. Do outro lado do Atlântico, na Holanda, a polícia descobriu uma câmara de tortura em um container de navio. Nos Países Baixos já se fala no risco dos traficantes se infiltrarem no poder público de maneira profunda e criar um narco-estado. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está por trás desse boom da cocaína na Europa e como que ele tem levado a um aumento ainda maior da violência na América Latina e no próprio continente europeu. A cocaína é uma droga ilegal ou de uso restrito no mundo inteiro, mas mesmo com tantas proibições ela pode ser facilmente comprada. Aqui em Berlim ela está entre as drogas mais consumidas e pode ser conseguida facilmente na internet. Mas para medir o tamanho desse consumo, as autoridades aqui na Europa têm feito medições nos esgotos. O uso da cocaína deixa resíduos na urina. Essas cidades do mapa examinam regularmente as águas residuais em busca de drogas. Nesse gráfico, quanto maiores os círculos, mais cocaína foi detectada nos locais. E olha o avanço da quantidade medida. Os resíduos quase triplicaram desde 2015. Para entender melhor toda a complexidade desse problema, a gente precisa ir dos esgotos da Europa até a origem da droga, os campos de plantação de coca. A planta é cultivada principalmente na Colômbia, no Peru e na Bolívia. Se desenvolve melhor em áreas montanhosas e de selva. A cocaína é extraída das folhas, mas vale lembrar que a coca é ligada a tradições centenárias e sempre foi usada em algumas regiões dos Andes, como estimulante leve. No processo de produção de cocaína, mais de 130 quilos de folha de coca viram 1 quilo de droga. A Colômbia é tradicionalmente o maior produtor, e foi lá que um acordo especial de paz sacudiu o tráfico internacional. Em 2016, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, concordaram em depor as armas depois de 50 anos de luta armada. O objetivo inicial deles era substituir o governo democrático colombiano por um governo comunista, mas eles acabaram se envolvendo no negócio da cocaína para financiar as atividades. The FARC, by 2016, controlled and regulated anything up to 70% of the coca fields and coca base production in Colombia, which means they were essentially a one-stop shop for cocaine buyers. Com o desaparecimento das Farc, a situação virou um cada um por si, e o mercado de cocaína se fragmentou e ficou mais competitivo. O envolvimento de mais gangues é uma das razões pelas quais mais coca é plantada e colhida na Colômbia. Mais gangues também significam mais violência na América Latina, já que muitos grupos menores agora lutam pelo controle da cadeia de produção. E recentemente um país em particular sofreu com a violência do crime organizado. O Equador está cercado pelos maiores produtores de cocaína. Nos últimos anos, os equatorianos viveram uma onda de corrupção e homicídios. Em 2023, um candidato à presidência foi assassinado. Ele estava fazendo campanha contra o crime organizado. Mas vocês devem estar se perguntando o que esse pequeno país sul-americano tem a ver com um crescente fluxo de cocaína para a Europa. Para entender melhor, a gente precisa ir ao maior porto do Equador, Guayaquil, e olhar de perto um outro negócio. O Equador é o maior exportador do mundo de bananas. A fruta é enviada de Guayaquil e outros portos menores para a Europa e para o resto do mundo. E essas caixas são um lugar perfeito para esconder cocaína. É por isso que alguns apelidaram a fruta proveniente do Equador de narcobananas. Os traficantes usam a exportação de frutas porque elas precisam passar pela alfândega muito rapidamente, antes de apodrecer. E eles contam com o fato de que os produtos não se destacam nos grandes volumes do comércio global. Dezenas de milhões de containers chegam à Europa todos os anos e menos de 10% deles são inspecionados. The container trade has changed the game. This has given a boost to the trade that incredible because the traffickers have been able to parasite this legitimate trade between the two continents to put their merchandise in it and retrieve it when they arrive here. As autoridades têm intensificado os controles e containers de alguns países têm maior probabilidade de serem inspecionados. São eles Colômbia e países vizinhos dos produtores de cocaína, como Panamá, Equador e Brasil. Por isso os traficantes têm buscado novas rotas, como a Costa Rica, que fica mais ao norte, e mais ao sul, a Argentina, o Uruguai e o Chile.
E na chegada à Europa, a rota também mudou. A Espanha era o principal ponto de entrada. Agora os traficantes estão cada vez mais se deslocando para os portos maiores do norte da Europa, como Roterdã na Holanda, Antuérpia na Bélgica e Hamburgo na Alemanha. Porque é nesses portos que fica o maior trânsito de containers. A partir desses centros, os criminosos distribuem a cocaína por toda a Europa e até para outros continentes. The most lucrative chain is the moving of the cocaine from Latin America to Europe. This is where the big money is. This is where everybody wants to get involved. 1 quilo de cocaína na Colômbia é vendido por $2.000, o equivalente a mais de R$10.000. Mas quando vai para o exterior, esse mesmo quilo vale muito mais do que isso. The average price of a kilo of cocaine in the United States is between, depending on point of entry, between $16,000 and $25,000, whereas that same kilo is worth, well, at least 30, even as high as more than $40,000 in Europe. Além do mercado da cocaína estar em expansão na Europa, os controles não são tão rígidos e as penas para crimes relacionados a drogas são menos duras do que nos Estados Unidos. Ou seja, na comparação com a América do Norte, os criminosos veem como uma fonte de lucro maior e menos riscos. Mas isso tem mudado de pouco tempo para cá. As autoridades europeias têm feito apreensões recorde. A maior delas foi em Hamburgo, na Alemanha, em 2021. 16 toneladas de cocaína no valor de 3,5 bilhões de euros, quase 20 bilhões de reais. E tem também o caso da Antuérpia, o maior porto da Bélgica. A cidade é apontada por alguns como a capital da cocaína na Europa. Aqui a alfândega apreendeu em 2023 116 toneladas da droga, também um número recorde. Mas os especialistas alertam que mais apreensões podem significar que o volume do tráfico aumentou, e os próprios criminosos já contam com o fato que de 10 a 20% da mercadoria deles vai ser apreendida. Mesmo com essas apreensões recordes, o preço da droga nas ruas europeias continua estável, sinal de que a oferta e o modelo de negócio dos traficantes não foi afetado. Para isso, os criminosos têm ficado mais criativos e contrabandeado a droga das maneiras mais diversas, até mesmo transformado a cocaína em forma líquida ou a borrifando em roupas como jeans. Nesse caso, a droga liquefeita precisa ser recristalizada em cocaína, e é por isso que as autoridades estão descobrindo um número crescente de laboratórios de cocaína na Europa. Isso também significa que as máfias europeias estão desempenhando um papel mais importante no negócio global de cocaína. Started with the Italians, then the Dutch, now the Serbs and the Albanians are here. Eles são os que lucram com esse mercado, mas deixam um rastro de violência que está se espalhando pela Europa. Como foi o caso na Bélgica, quando uma menina de 11 anos morreu em um tiroteio relacionado ao tráfico de drogas em 2023. O jornalista holandês Pieter de Vries foi morto em Amsterdã em 2021. Ele era conhecido por fazer investigações sobre o tráfico de cocaína. E um ano antes, a polícia holandesa encontrou uma câmara de tortura escondida em um container de transporte, uma prisão do submundo construída por traficantes. It does seem that corruption is increasing in Europe, or at least we are seeing corruption where before we didn't see it. The drugs trade, wherever, at whatever time, it works with corruption and violence. Because it's illegal, there is no courts, you can't turn to the police. Especialistas apontam que os criminosos têm se organizado e se associado cada vez mais internacionalmente. Já as autoridades reconhecem que precisam de estreitar mais os laços de cooperação internacional para lidar com esse problema que é transnacional. Mas cada vez mais especialistas e políticos têm dito que essa guerra contra as drogas ela não pode ser vencida. E algumas pessoas, como a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, têm sugerido um outro caminho, descriminalizar a cocaína. O assunto é altamente controverso e não está claro se isso iria resolver a violência ou piorar ainda mais a situação, no momento em que criminosos perderem o controle desse mercado multibilionário. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.